Black Sabbath, vamos falar deles então. Vamos começar, todos devem conhecer, que foi uma banda formada lá em Birmingham, onde foi feito também o último show, né, no dia 5 de julho, também em Birmingham, uma cidade industrial, cinzenta, feia, proletária, operária. Só podia ser ali o início do heavy metal, né? Formada em 1968 pelo guitarrista Tony Iommi, o baterista Bill Ward e o baixista Geezer Butler, além depois o vocalista Ozzy Osbourne. Tá? O Ozzy, o mais proletário de todos, né? Trabalhou até em matadouro, em frigorífico. Né? O Ozzy realmente o mais proletário, eu acho que o mais proletário de todo o rock. Né? O Ozzy Osbourne. Tony Iommi chegou a flertar com banda de rock progressivo, né? Não é o Gentle Giant, foi uma outra banda. A banda, até esqueci o nome. Ele chegou a flertar, mas ele acabou saindo porque as bandas de rock progressivos elas tendiam a uma hierarquização, né? Com uma liderança musical, uma espécie de um diretor musical, o principal gênio da banda. Com gênios era o Peter Gabriel, né? Então acabou ficando no início, né? Na origem. Jethro Tull, exatamente, a GP13 lembrou, Jethro Tull. O Ian Anderson, ele exatamente, agora lembrei, ele fez críticas ferozes ao Ian Anderson, que era um ditador, tal, cara tal. O Jethro Tull, ele flertou com a banda, tá? Com a banda Jethro Tull, tá? Então, é claro, o Ozzy Osbourne, ele ficou no Black Sabbath até 1979, sendo substituído também pelo James Dio, né? O Ronnie Dio, que era então da banda Rainbow, né? Chegou a gravar três álbuns, né? Uma coisa assim com o Iron Maiden, sem o Ozzy Osbourne, tá? Agora é interessante a separação do Ozzy. Vamos começar pela separação. Em maio de 78, tá? O Black Sabbath inicia uma turnê, Never Say Die, né? E o Van Halen, que estava ainda começando, tateando a sua carreira, foi a banda convidada para abrir. Era a banda de abertura. Os críticos começaram a cair em cima, dizendo que o Black Sabbath estava parecendo cansado, sem inspiração. E que a apresentação de uma banda jovem, cheia de energia como Van Halen, estava superando o Black Sabbath. Então, isso foi o início da tensão, que depois que a turnê acabou, o tour acabou, em 79 o Black Sabbath retornou ao estúdio e as tensões e os conflitos só explodiram devido a essa crítica, tá? Essa crítica de que é uma banda cansada, tá sem inspiração. Olha só olha só o Van Halen. Então, Van Halen foi aí a coparticipação da saída do Osbourne. Ele foi demitido pela banda, né, por causa de problemas de álcool, tabaco, drogas, né? O Ozzy ele já tinha saído na porrada com o Tom Iommi durante a gravação desse disco em 79, pelo excesso de mixagens que estava fazendo, o Tony Iommi não ficava satisfeito com o vocal do Ozzy. Chegaram a sair na porrada, chegaram às vias de fato, né? E o Butler lá, o baixista, teve que separar os dois. Aí a banda se reuniu, realmente o Ozzy estava muito errático, a questão do álcool e das drogas estava pegando pesado, o Ozzy voltou, mas a banda inteira também pega pesado, porque ele acabou sendo demitido, tá? Acabou sendo demitido. E o Van Halen deu uma ajudinha, né? Pelo seu lance energético, seus shows energéticos na abertura. E aí o Ozzy foi
demitido. You fired. Tu tá demitido, Ozzy. Aí entrou o Ronnie Dio, e aí a história toda a gente sabe, né? Ele foi demitido devido a álcool, drogas, está tornando-o cada vez mais errático, tá? Cada vez mais errático, tá? E vamos então, já fomos para o fim, vamos voltar para o começo, né? Aonde é o nome dessa banda? Por que Black Sabbath? É interessante que essa banda, as origens deles estão na Mythology e, né, tá aí o Tony Iommi, Bill Ward, aqui baterista, guitarrista, né, Mythology, e depois já com Ozzy Osbourne, Earth, o nome da banda, nome Earth, que estava dando confusão, eles decidiram mudar o nome da banda, porque tinha uma outra banda homônima, tá? Que estava dando confusão, tá? Mas qual o nome? O baixista, né, o mais gótico da banda, né, o Geezer Butler, ele viu num dos shows do Earth, ele viu num cinema perto de onde eles estavam fazendo o show, uma fila se formando para ver um filme chamado Black Sabbath, um filme de terror italiano, estrelado pelo Boris Karloff e dirigido por Mario Bava. Tá? Temos aqui o filme, está aqui, Black Sabbath, o pôster do filme. Ele ficou, porque as pessoas pagam, deixam dinheiro, as pessoas pagam para serem aterrorizadas. Estranho que as pessoas gastem tanto dinheiro para ver filmes de terror. O Butler observou. Tá? E olha só as coincidências. O Tony Iommi, nesse meio tempo, sofreu um acidente. Que fez ele perder a ponta de 2 dedos. O que para um guitarrista é o fim. Para o guitarrista é o fim, é assim o fim. Tá? E o que aconteceu? Ele colocou próteses na ponta de 2 dedos. Dedo, acho que se não me engano, da mão direita. Tá? Da mão direita. Da mão direita ou agora não sei, acho que é da esquerda, que pega ali o braço da guitarra, tal. Da mão esquerda. Tal. Então, era necessário, por causa dessa prótese, né? Teve a afinação da guitarra era diferente, tá? Passou a ser diferente, justamente para evitar, já que ele estava de prótese, tinha que afrouxar as cordas da guitarra. Isso criava um tipo de afinação mais grave na guitarra, um tipo de afinação mais grave, o que deu aquele riff que abre a música Black Sabbath. Tá? O Butler, baseado numa experiência ocultista, assustadora que o Butler teve, tá? No momento que ele estava numa leitura intensa de livros de terror, góticos, livros esotéricos, ele teve uma experiência do outro mundo, tá? Uma entidade sinistra, sombria, um perfil negro, estava ao lado da sua cama, tá? Numa das noites apareceu, é disso que trata-se a música Black Sabbath, tá? Uma das músicas mais assustadoras, na minha opinião, do rock, o ponto zero do heavy metal. Então, aqueles riffs de guitarra que abrem, o álbum já abre com sinos de igreja, tá? Um tom sinistro, e aqueles riffs que abrem a música Black Sabbath é o ponto zero do heavy metal. Então, graças a esse acidente, essa experiência, vamos dizer assim, oculta, né, que numa noite o Butler teve, tá? Isso era comum naquela época, já vamos ver, tá? Esse tipo de experiências com pessoas envolvidas em estudos intensos, em ocultismo, produz a música Black Sabbath,
E daí é claro que o nome da banda vai se chamar Black Sabbath também, inspirado pelas letras dessa música, tá? Muito por influência do Butler. E esse tom mais grave da guitarra, que está presente no riff de Black Sabbath, por esse acidente. E as próteses que ele usava na ponta de 2 dedos. O braço direito, exatamente, que está sendo colocado aqui no chat, o braço direito. Tá? Aí que começa, e sem falar que para aumentar ainda mais, a música Black Sabbath utiliza o chamado intervalo do diabo. Aquilo que é conhecido como intervalo do diabo, conhecida na música como trítono. É um intervalo de 3 tons inteiros, ou 6 semitons, né, como se fala, 6 semitons, entre 2 notas musicais. Tá? É um intervalo de 3 notas inteiras, né, entre notas musicais. Então, isso, que é considerado na Idade Média, esse diabolos em música, tá? Passou a ser evitado em composições religiosas na Idade Média, porque considerava-se que esse intervalo criava uma estranha dissonância que parece que conversava ou atingia algo instintivo de dentro do ouvinte. Então, um tipo de dissonância que criava um tipo de estado de espírito, digamos, não esperado por entidades, por organizações tão hierarquizadas, né, disciplinadas como dentro de um convento no mosteiro medieval. Então era proibido esse intervalo. Muitos consideram o intervalo do diabo, coisa assim. Então, utilizado na música Black Sabbath, nesse álbum Black Sabbath. Tá? É o início, que depois vem para Paranoid e Master of Reality. De Paranoid, tá? Que é de 1970, tanto Black Sabbath quanto Paranoid são de 1970. O que você tem? Você tem a música... qual é a música? War Pigs, claro. War Pigs. É um hino anti-guerra, que é visceral, não só a crítica contundente à guerra do Vietnã, mas vem os generais e os políticos que compõem os peões, que são os peões no xadrez, né, como bruxas em missas negras. Tá? Uma criação de uma imagem poderosa, né? Sem falar que você tem outra música, o Electric Funeral, nessa Paranoid, né, que pinta um quadro apocalíptico de aniquilação nuclear, que é um medo constante durante a Guerra Fria, tá? Que a letra descreve um mundo moribundo, maré atômica, flores de plásticos derretendo, sol derretido, coisas assim que são jogadas na música, que lembra muito Watcher of the Sky do Genesis. É uma coisa do Zeitgeist ali daquela época, que o Watcher of the Skies, da banda Genesis, com Peter Gabriel, falava de um alien que chega na Terra e vem contra uma Terra arrasada. Tá? Então ele quer saber o que foi que aconteceu nesse planeta, que, é claro, foi uma catástrofe, uma hecatombe nuclear. É bem a coisa da Guerra Fria, né? E sem falar a icônica Iron Man, um homem que vem do futuro, um homem que vai para o futuro para tentar salvar a humanidade, mas volta transformado em aço, em metal. Tá? Então, ele é recebido com desprezo pela civilização, o que leva à vingança contra a humanidade. Tá? Então, realmente... foi um cadinho de coisas, né? Esse som da guitarra grave, o acidente do Tony Iommi, essa literatura do Butler, do baixista, né? Muitos podem considerar baixo astral, mas tá aqui, o Tony Iommi tá ali, as próteses é a mão direita, né? Exatamente, a mão direita, tá? Então, graças a isso, exigia um tipo de afinação de guitarra com as cordas mais frouxas, que dava o som mais grave, produzindo um som de guitarra muito peculiar,
ao som de guitarra que existia na época. Nem o Robert Fripp pensou nessa, hein? Nem o Robert Fripp. Então, para ver essas casualidades, e aí é o grau zero, o ponto zero aqui do metal. Mas é claro que tem um zeitgeist, a explosão do ocultismo. Ver todas as pessoas, a gente falou do Robert Fripp, se a música Black Sabbath é uma experiência do baixista Butler, tá? De uma figura sinistra que surge no seu quarto ao lado da sua cama, tá? Uma figura sombria, escura, de perfil escuro ao seu lado, tá? Também essa música do Gênesis, uma longa suíte de quase meia hora do álbum Foxtrot, que vocês estão vendo, Supper is Ready. Supper is Ready. Tá? O jantar já está servido, né? Uma tradução livre. Supper is Ready. Essa música, na verdade, é o resultado do encontro que esses 4 artistas, o Peter Hamill do Van der Graaf, Generator, o Dave Bowie, antes do Ziggy Stardust, tá? Antes do sucesso, né, do Ziggy Stardust, Robert Fripp e Peter Gabriel, eles se reuniam em estudos esotéricos e ocultistas. Não é à toa que depois desses estudos, com a explosão do sucesso do Ziggy Stardust, Spiders from Mars, do Bowie, ele arrastava consigo uma biblioteca de livros ocultistas. Tá? E o Robert Fripp, que tinha uma pegada mais gnóstica, a questão da sonoridade da guitarra, de loopings, para proporcionar um grau zero da mente, é uma coisa complicada, a gente até falou dele numa das lives aqui do Robert Fripp, e o Peter Hamill, do Van der Graaf Generator, tá? que eles eram estudiosos. O Peter Gabriel passou uma experiência muito, muito parecida com essa do Butler, tá? Que é a que originou a suíte, a longa suíte de quase meia hora, Supper is Ready, que é uma música de cunho metafísico, né, sobre a luta do bem e do mal, que é quando ele estava com a esposa dele sentado ao seu lado, a Jill, na época, a sua esposa, os dois estavam assistindo televisão, ele viu o rosto dela se transformando, como se ela estivesse sendo possuída por alguma coisa. Tá? Foi uma experiência apavorante, aterrorizante que o Peter Gabriel teve, justamente nesse momento que eles estavam envolvidos em estudos esotéricos, ocultistas, e a esposa Jill teve uma experiência de possessão mediúnica, uma breve. E segundo como é contado na letra da música Supper is Ready, do lado lá de fora, pela janela, ele viu homens em hobbies escuros, né, em fila, carregando cruzes, uma coisa assim assustadora, uma piração total. Mas esse era o Zeitgeist, né? Tinha algo naquela época que já tinha começado aqui, tá aqui o Butler, né, o baixista, ele era fissurado, né, principalmente em Dennis Whitler, tá? Os livros aqui góticos, né, ficção gótica, principalmente esse autor. Então por que havia esse Zeitgeist, esse espírito da época, essa explosão ocultista, que está lá presente na questão do LSD, as viagens lisérgicas, a abertura da mente, toda essa discussão, todas essas inspirações que estavam ocorrendo naquela época. A questão da cruz, com o álbum Black Sabbath, tá? Com o álbum Black Sabbath, a questão eles começaram a usar cruzes, tá? Começaram a usar cruzes. Isso aqui foi uma coisa que, na verdade, foi uma sugestão do pai. Já com o nome da banda Black Sabbath, eles foram convidados por grupos ocultistas a fazer shows em eventos. Tá?
Eles eram convidados para eventos satânicos e eles, claro, se recusavam. Ou fazer shows, ou participarem de eventos de sociedades satânicas. Ou seja, estavam começando a levar a sério as letras do Butler, né, e a sonoridade da banda. Tá? E eles recusaram. Preocupado, o pai do Ozzy Osbourne fez o quê? Sugeriu, na verdade não é que sugeriu, ele fez mesmo cruzes de metais, crucifixos de metal, para cada membro usar para protegê-lo das maldições, de possíveis maldições que esses grupos satânicos poderiam despachar para cima deles. Realmente é o zeitgeist, o espírito aqui dessa época era pesado, tá? Você vai ver aqui, tanto já em 1968, né, The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Por que eles colocam Aleister Crowley? Nessa colagem das grandes personalidades do século XX, está lá considerado um mago negro, Aleister Crowley, tá? Que veio da sociedade secreta Golden Dawn britânica do século XIX, passou pela sociedade Thule, sociedade secreta Thule na Alemanha, que supostamente teria preparado Hitler, tá, para chegar ao púlpito político, tá? Aleister Crowley, tá, que cria a Igreja Telêmica com filiais pelo mundo, como nos Estados Unidos. Tá? E aqui, claro, os Rolling Stones, Sua Majestade Satânica Requisita, né? Também aproveitando esse espírito da época. Tem algo a ver também, é uma geração que nasceu na Segunda Guerra Mundial, é a geração Baby Boom. Tá? Não sei se algo tem a ver com Dead Souls, né? Essa música do Joy Division, Dead Souls, Almas Mortas, tem algo de sinistro aí na Grã-Bretanha, né? Eu vou falar para a Europa inteira, né? Europa inteira, né? Mas na Grã-Bretanha, terra do esoterismo, do ocultismo, com a sociedade Golden Dawn do século XIX, Madame Blavatsky, teosofia, a explosão do ocultismo ali na segunda metade do século XIX, tá? E depois essa convergência de política com o ocultismo, principalmente com o nazismo, o ocultismo nazi, que vitima a Inglaterra com bombas V2, com os foguetes V2, né, jogados, e ali os mortos na Segunda Guerra Mundial, foi um evento traumático. Então, essa geração Baby Boom ainda vivia sob o impacto da Segunda Guerra Mundial. É aquela geração, a primeira geração pós-Segunda Guerra Mundial, aqueles dos nascidos nos anos 40, tá? Nascidos nos anos 50. Tá? Os filhos tão desejados, né, pelos pais para superar o trauma da Segunda Guerra Mundial, eles parecem que... isso me lembra o tempo inteiro Ian Curtis e Joy Division, né? Que também, não sei qual é a música que fala do peso, né? Nós somos os jovens com um peso enorme nas costas, né? Quer dizer, o passado, a Segunda Guerra Mundial. Nós somos jovens, mas carregamos uma herança muito pesada nas costas. Não sei, agora não lembro qual é o nome da música que ele fala isso, né? Se alguém vai me lembrar aqui no chat, mas é uma música do Joy Division, acho que é do último álbum deles, o Closer, né? Não sei, The Eternal, não sei qual é a música que ele fala isso, que ele afirma isso. Aqui estão os homens jovens com um peso enorme nas costas, tá? Então é algo estranho ali, nessa explosão do esoterismo ali, justamente nessa geração Baby Boom, por esses motivos que eu estou
buscando aqui, né? E é claro, numa comparação, aqui aprofundando ainda mais, né? O Lobão está falando que eu estou viajando, não sei se, espero que não seja aquele Lobão, né? Está falando que só falo merda, deve ser aquele Lobão. Deve ser aquele que está aqui. Isso, essa música Decades, né? Decades, do Joy Division, que ele fala exatamente isso. Tá? Aqui, numa comparação, tornando a coisa mais academicamente mais aprofundada, tá? Um quadro comparativo, a gente sabe, isso o próprio. A própria chamada Nova Escola de Frankfurt, né, fala de que a indústria cultural parece que explora essas tendências depressivas das novas gerações. Se você olhar na cultura pop, cada década explora uma tendência depressiva dos jovens. Tá? Claro que tem uma explicação psicanalítica para tudo isso, tal, rituais de passagem, essas coisas, mas há uma tendência depressiva nos jovens. E sempre a indústria do entretenimento, toda década, explora essa tendência. Tá? Aqui uma comparação entre os anos 70, 80 e 90. A gente fala do rock ocultista aqui dos anos 70 e o Black Sabbath. Você tem o Dark nos anos 80 e o gótico industrial, principalmente a figura do Marilyn Manson, aqui nos anos 90. Tá? Em primeiro lugar, qual é a fonte da escuridão? Isso é um quadro comparativo rápido, né? Depois vocês podem aprofundar aqui, dar uma olhada e aprofundar mais. A fonte da escuridão, vamos dizer assim, a inspiração, é o esoterismo, a mitologia e a rebelião, nos anos 70. No Dark dos anos 80, quando eu fui em Dark, estou pensando em Bauhaus, The Cure, Silks and the Benches, entre outras bandas. É uma angústia existencial, a fonte é a psicologia. Tá? Enquanto aqui no gótico industrial, a hipocrisia midiática e a crítica social. Tá? Enquanto a inspiração filosófica no rock ocultista, nesse estilo do Black Sabbath, ela é Aleister Crowley, tá? E essa questão da contracultura, como a contracultura dos anos 60 se espelhava essa contracultura esotérica, teosófica do século XIX. E os anos 80, o existencialismo e a literatura dandy. Charles Baudelaire, Camus. Você pega, por exemplo, a Killian Araby, do The Cure, é baseado no Estrangeiro, do Albert Camus. Tá? Essa música que deu um problema de censura, Killian Araby, Matando um Árabe, né? a música, que é baseada no livro Estrangeiro, do Albert Camus, no existencialismo. Tá? Enquanto aqui nos anos 90 é no satanismo, Marilyn Manson, estou pensando aqui em Marilyn Manson, aqui, principalmente, é um típico específico de satanismo, o satanismo de Anton Szandor LaVey, tá? Norte-americano, que cria a Igreja de Satã em 1966, e depois publica a Bíblia Satânica em 1969. Tá? Mas é interessante que nada tem a ver com Satã real, porque é ateia, é uma filosofia ateísta e materialista. LaVey não acreditava nem em Deus, nem em diabo. A questão do Satã era colocada, era apropriada no sentido arquetípico, enquanto arquétipo. Tinha mais a ver com a questão da luta interior, tá? Entre aqui, vamos dizer assim, o gótico industrial dos anos 90, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui rapidamente aqui com a comparação. A estética misteriosa, ritualística, poderosa, lá no Dark dos anos 80, sombria, um som mais minimalista, menos solos de guitarra, tal, e andrógena, ainda épocas do glitter, né? Ecos ainda do glitter dos anos 70, enquanto Marilyn Manson é chocante, grotesca, industrial, midiática. A relação com o oculto é uma exploração espiritual. Daí por isso que a gente viu que na época
muitos roqueiros estavam envolvidos com a exploração espiritual e estudos envolvendo o ocultismo e espiritualismo, tá? E é uma concepção teatral, que, na minha opinião, o Ozzy Osbourne pegou mais essa questão teatral, enquanto nos anos 80 é mais metafórica, porque a questão existencialista é buscada no interior, no sofrimento existencial, o vazio da existência, a dor pessoal, tá? Enquanto nos anos 90 é muito mais performática, é usada como arma de crítica, essa coisa do satanismo, do diabo, essa coisa de usar lentes de contatos especiais, é mais no sentido performático. A grande questão aqui é o situacionismo dos anos 90, que é uma longa discussão. O situacionismo é muito baseado no Guy Debord, Sociedade de Espetáculo, a ideia de que lá a crítica do Guy Debord é que nós somos, como se fala, somos passivos, tá? Passivos. Apenas somos espectadores da nossa vida, da nossa existência, através das mídias, dos meios de comunicação. O situacionismo propõe construirmos situações, momentos da vida deliberadamente para serem autênticos, participativos e revolucionários. Significa muito daquilo de contrapor-se à vida inautêntica. Então, o que eu penso é aquilo que eu vou fazer. Tá? Eu não vou apenas performar no show de rock que eu sou o demônio, o Satanás, sou contra o sistema. Não. Na vida real eu vou ser contra mesmo. Tá? Então, a ideia do situacionismo em que você, na sua vida, tem que criar rituais, tá? Contra o próprio sistema para deixar a sua postura, deixar essa postura passiva da vida inautêntica, tá? É interessante, isso aqui é um quadro comparativo, um esforço desse humilde blogueiro para tentar entender essa diferença, porque a gente sabe que a indústria do entretenimento, toda década, explora tendências depressivas dos jovens, dos adolescentes, e a ressignifica de alguma maneira. Então, há um aspecto de verdade em tudo isso. Tá? Há um aspecto de verdade nesse tipo né? Entre os anos 2000, era quem? Como é que é? Tem como é que é aqueles que se afogam nas próprias lágrimas, depressivos que se afogam nas próprias lágrimas, os emos, né? No começo dos anos 2000, eram os emos, a música emo, né? Que começa. Mas estou viajando demais aqui, o senhor Lobão tem razão aqui, não sei se é aquele Lobão, será que é aquele Lobão que apareceu aqui? Muito bem. Claro que a gente falou da separação do Ozzy aqui em 1979, mas ficou notabilizado a sua carreira solo o episódio do morcego. Né? Isso passou a ser... É claro que foi real essa situação. Foi em 1982. Foi um show, Diário de um Homem Louco, né? A tour desse show de 1982. Foi um show em Iowa. Um fã realmente jogou o morcego vivo no palco. Não sei em que condições que estava esse morcego que ele não saiu voando. O pobre do Ozzy, vocês devem conhecer a história, achava que era um brinquedo de borracha e mordeu. Imediatamente ele percebeu o erro. Peraí, isso aqui não é de borracha coisa nenhuma. Tá? E ele foi levado para o hospital para receber injeções antirrábicas, urgente. Tá? Realmente, isso aqui foi do... A questão aqui do Ozzy, na verdade, era o Butler que era mais ligado à questão, era visceralmente ligado à questão do gótico, ele era um estudioso. Como já declarou várias vezes, o Ozzy Osbourne ele pegou essa teatralidade do Príncipe das Trevas, foi o que ele levou do Black Sabbath. Tá? E manteve essa teatralidade, tá? Por toda a sua carreira solo. A gente sabe muito bem disso.
O Ozzy, é claro que depois a gente vê aqui eu acho que é a prova, a chamada prova do pudim, né? Está aqui o reality show The Osbournes, tá? Da MTV, acho que é um dos primeiros realities que começa a surgir, se bem que a MTV já tinha feito na Real, em meados dos anos 90, na Real da MTV, jovens, só que eles podiam sair, né, do apartamento de Nova York, então a câmera acompanhava, então eles iam para o trabalho, tal, a câmera acompanhando, tal. Não era aquela coisa de confino, de pessoas confinadas, né, como o Big Brother, que começa na Holanda, tá? E depois aqui na Globo. Mas The Osbournes é aquela coisa irônica. A Sharon, a esposa dele, né, que eles já se conheciam desde o começo dos anos 70. Ela era filha do empresário lá, do manager do Black Sabbath, tá? Acabaram se casando aí na carreira solo, né, dele. E a Sharon, ela se verifica, a gente comentou aqui na quarta-feira, é um general, né, em manter a sua turnê, manter a sua carreira ativa, tá? Então, toda a graça da série The Osbourne era ver como o Príncipe das Trevas, tá, queria colocar a Kelly nos trilhos, a sua filha, tá, nos trilhos, por exemplo. O Príncipe das Trevas fazendo a refeição, o Príncipe das Trevas no café da manhã, recebendo bronca da esposa, Sharon, tá? E o Príncipe das Trevas, no momento quando ele sabia que tinha dado merda, ele gritava, Sharon! Longamente, assim, chamando, pelo amor de Deus, onde está minha esposa, me salva. Acabo de fazer merda. Tá? Então, aqui, toda essa série de Osbourne trabalha com essa coisa irônica, né, do Príncipe das Trevas no dia a dia doméstico. Tá vendo? O Príncipe das Trevas também tem filhos, tem esposa, leva o filho para a escola, tem problemas com os amigos que ficam, nossa, teu pai é o Ozzy Osbourne, aquela coisa toda, tá? É claro que isso daqui, uma figura como o Ozzy, né, realmente, na letra das suas músicas, contrapondo-se à hipocrisia, né, que era a grande questão, comparando aí as várias fases, as várias décadas, o gótico do Black Sabbath se opunha à hipocrisia da sociedade, o militarismo, aos governos, e como ele se utilizava da religião de uma forma hipócrita. Tá? Isso o Ozzy incorpora, essa filosofia, na letra das suas músicas. E a gente sabe muito bem que a indústria do entretenimento, tá, primeiro cria aquela vida inautêntica. A gente já discutiu esse conceito da vida inautêntica com Adorno, depois com Marcuse, tal. O conceito de vida inautêntica, que é justamente separar a teoria com a prática, aquilo que você fala daquilo que você faz. Tá? Então, aquela coisa, eu vou num show ultra transgressivo para no dia seguinte eu me perder num labirinto corporativo de paletó e gravata. Tá? Então, mas o Ozzy mantinha essas letras, né, de mostrar hipocrisia na sociedade, se contrapondo ao sistema, à ordem. E a gente sabe que a indústria do entretenimento, ela surge na história justamente uma necessidade de disciplina das massas. Tá? Porque a gente já falou, inclusive na live passada, que as massas, as multidões, o século das multidões do século XIX, foi um grande problema para o capitalismo. Manter uma coisa intrinsecamente anômica, tá? Intrinsecamente anômica, numa coisa perigosa à sobrevivência do próprio capitalismo, à reprodução do próprio capitalismo. Aí entra a indústria do entretenimento para criar aquela coisa que a gente chama de quebra da ordem e retorno à ordem. Tudo bem, você curte uma coisa alternativa, underground e tal, mas depois tem que retornar à ordem, retornar ao seu cotidiano,
a sua vida como se nada tivesse acontecido. Tá? The Osbourne, a minha avaliação que eu faço desse reality, mantém, esse é o papel. O Ozzy, o príncipe das trevas, retornando à realidade. É a quebra da ordem, retorno à ordem. Com a Sharon, aquela coisa tradicional, por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher, né? Aquela coisa bem conservadora, bem cafona, tal, que a gente sabe disso. Aqui são alguns quadros, vocês devem lembrar, de Osbourne, eu achava muito engraçado, não perdia uma, né? Aí foi o último show, aí vem aí outra coisa interessante, uma outra coisa. Aqui foi o último show, Back to the Beginning, o último show de despedida, realizado dia 5 de julho, lá na sua cidade natal, Birmingham, tá? E é interessante, logo depois, duas semanas depois, é o falecimento do Ozzy. Tá? Parecia, o Ozzy me deu, assim, pelo menos o discurso dele, o que ele falou aí nesse seu último show, já estava meio cansado da vida, principalmente os problemas de saúde dele, as várias cirurgias na coluna que ele teve que fazer. Tá? A gente sabe que passou também por isso o Keith Emerson, do Emerson, Lake and Palmer, com problema nas mãos. Tá? Imagina para um tecladista, ele se mata, Keith Emerson. Tá? Vendo que já não estava mais podendo entregar a mesma performance de antes, devido aos seus problemas de saúde. Há especulações devido a essa incrível coincidência que logo depois do seu último show vem a morte de Ozzy, de uma eutanásia. Cercado pela sua família, pelos seus entes queridos, ele fez um acordo, olha, eu quero, já deu. Tá? Tem as teorias conspiratórias, né, sobre isso. Pela incrível coincidência, logo depois do último show, o Ozzy vai embora. Né? Por mais mal de saúde que estava, ele estava ainda conseguindo cantar e fazer o show, cantou Iron Man, etc. Então, é uma coisa para se pensar. É uma incrível coincidência, é muito sincromístico. Foram muito sincromísticos esses dois eventos, né? A morte dele e o seu último show. Tá? É para se pensar. Sei lá se o Humilde Blogueiro está sendo muito conspiratório, mas pelo menos eu estou repassando uma informação que já está circulando, né? E temos já histórico disso, como Keith Emerson, do Emerson, Lake and Palmer, tá? Que se matou porque realmente os problemas de saúde dele, envolvendo as suas mãos, já não era mais o mesmo, né? Pelas reuniões que tinha do Emerson, Lake and Palmer, ele já não estava mais entregando a mesma performance que ele queria, que ele exigia de si próprio, né? Então foi realmente uma coisa séria. Sei lá. Como diria o pai Elbu, do grupo Ornitorrinco, sei lá, 1000 coisas. Como diria o pai Elbu, lá do grupo Ornitorrinco, lá a peça do Cacá Rossé. Muito bem, então fiquem então com Ozzy e o Black Sabbath. Fiquem então com eles. Tá? Fiquem aí com eles, então. Então, fechamos aqui a sessão dos CDs e vinis. Fechamos a nossa sessão. E vamos para onde? Pelo menos tentamos aqui aprofundar os Zeitgeist. Como vocês sabem, não fazemos uma análise estritamente musical, né? Não somos críticos musicais. A gente gosta de uma análise transversal, transdisciplinar, né? Dá essa coisa do Cinegnose 360 graus. A ideia de tentar conectar as produções artísticas, culturais, vê-las como um sismógrafo da história,